você se ajoelha na areia ardente. Não porque você tenha escolhido fazê-lo, mas porque o peso invisível do poder a obrigou a baixar o corpo antes de quebrar o espírito. O chão queima, o ar não se move, e o silêncio está cheio de respirações contidas. Ao seu redor, outras mulheres permanecem imóveis, unidas não apenas por correntes, mas por uma certeza comum: nada do que foram importa mais. Em algum lugar muito longe daqui, existiu uma vida anterior, mas esse mundo foi apagado. Há apenas alguns dias você tinha um nome pronunciado com carinho, uma história repetida ao redor do fogo, uma voz que respondia quando alguém a chamava. Hoje seu nome não existe. Ninguém o pergunta. Ninguém o precisa. Você foi reduzida a uma categoria, a uma palavra que soa neutra, quase inofensiva, mas que encerra uma transformação absoluta. Não designa uma pessoa, designa uma função, um destino imposto. Esse é o primeiro ato dessa maquinaria. Não destruir o corpo, mas esvaziá-lo de identidade. Converter um ser humano em algo intercambiável. Quando o passado deixa de ter valor, o futuro pode ser vendido sem resistência. O que ocorre em seguida não precisa ser descrito com crueza para compreender sua violência. Basta entender que, a partir desse momento, sua existência pertence à vontade de outro. Não há escolha, não há retorno, apenas continuidade forçada. A transação acontece sem palavras solenes. Não há cerimônia, não há reconhecimento do momento. O intercâmbio é rápido, quase rotineiro, como se fosse mercadoria comum. E de alguma forma, é exatamente isso que foi alcançado: normalizar o impensável. Converter a perda total de humanidade em uma prática aceita, repetida, protegida por leis, tradições e silêncios cuidadosamente construídos. Este não é um episódio isolado, nem uma aberração pontual da história. É a porta de entrada para um sistema que funcionou por mais de 1000 anos. Um sistema tão eficiente que não só explorou milhões de pessoas, mas conseguiu algo ainda mais inquietante: apagar suas pegadas. Não deixou comunidades visíveis que reivindicassem memória. Não deixou sobrenomes, nem relatos transmitidos de geração em geração. Deixou, em vez disso, uma ausência difícil de explicar. No mundo moderno, estamos acostumados a pensar que o que não é lembrado não existiu. Mas aqui acontece o contrário. A magnitude do silêncio é precisamente a prova de que algo imenso foi cuidadosamente ocultado. Enquanto outras tragédias históricas são estudadas, comemoradas e discutidas publicamente, esta permanece nas margens, envolvida em desconforto e evasão. Não porque faltem provas, mas porque sobram razões para não as encarar de frente. A mulher ajoelhada na areia não é uma exceção. É o ponto de partida. É o rosto anônimo de milhões de histórias que seguiram o mesmo caminho. Cada uma diferente e ao mesmo tempo idêntica em seu desfecho. A conversão de uma vida em um objeto dentro de uma rede que cruzou desertos, mares e séculos inteiros. Para compreender como algo assim pôde acontecer, não basta apontar culpados, nem reduzi-lo a uma época distante. É necessário entender a lógica que o sustentou, as estruturas que o tornaram rentável e as palavras que o tornaram aceitável. Só então poderemos nos aproximar da verdade mais inquietante de todas: que esse sistema não sobreviveu tanto tempo por acidente, mas porque foi projetado para não deixar testemunhas. Para entender como essa maquinaria pôde operar por mais de 13 séculos, é necessário abandonar a ideia de um crime pontual e aceitar uma verdade mais incômoda. Não foi um surto de barbárie, mas um sistema estável, organizado, integrado na vida política, econômica e religiosa de vastas regiões do mundo. Não sobreviveu apesar da passagem do tempo, mas graças a ele. Este comércio começou no século VII, paralelamente à expansão de novos impérios e rotas comerciais que conectaram a África, o Oriente Médio e o norte do continente africano. Diferentemente de outras formas de dominação que deixaram rastros evidentes de ruptura,
Este sistema se adaptou, se transformou e se legitimou ao longo de gerações. Mudaram os governantes, as dinastias, os nomes dos territórios. O fluxo humano continuou. Quando hoje se fala de escravidão, a memória coletiva geralmente olha para o Atlântico. Navios, plantações, correntes visíveis, descendentes que ainda reivindicam justiça. Essa história tem imagens claras e consequências palpáveis no presente. Em contraste, este outro comércio, mais antigo e prolongado, carece de um rosto reconhecível. E essa diferença não é casual. Por mais de 1000 anos, milhões de pessoas foram trasladadas por rotas terrestres e marítimas para sociedades que não estavam interessadas em preservar sua identidade nem sua continuidade. O objetivo não era criar comunidades duradouras, mas absorver, consumir e substituir. Um fluxo constante que não deveria deixar herdeiros visíveis, nem memórias que fossem transmitidas fora do controle do poder dominante. O mais perturbador é que esse sistema não foi clandestino durante a maior parte de sua existência. Operou à luz do dia, apoiado por normas sociais, interpretações legais e justificativas morais que variavam conforme a época. Não era percebido como uma anomalia, mas como uma prática integrada na ordem do mundo. Algo que sempre esteve lá, mesmo quando outras potências começaram a questionar a escravidão. Esse comércio demonstrou uma capacidade extraordinária de resistir à mudança. Enquanto em outras regiões se travavam guerras, proclamavam-se abolições formais e levantavam-se discursos de emancipação, aqui o sistema se enfraqueceu lentamente, a contragosto, mais por pressão externa do que por uma transformação interna de valores. Algumas datas são difíceis de assimilar. Não pertencem à antiguidade nem à Idade Média, mas à memória de nossos avós. Sociedades onde essas práticas deixaram de ser legais apenas no século XX. Não porque sua crueldade foi subitamente descoberta, mas porque o mundo exterior começou a olhar com insistência. E ainda assim, quando finalmente os mercados visíveis foram fechados, o silêncio já estava garantido. Não houve um momento fundacional de memória. Não houve um relato compartilhado que fixasse o ocorrido na consciência global. Sem descendentes que reivindicassem sua história, sem comunidades reconhecíveis que exigissem ser ouvidas, o passado se desvaneceu sem resistência. Aqui surge a pergunta que atravessa todo este relato. Se milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra por mais de 1000 anos, por que quase não restam rastros humanos de sua passagem? Como pode um número tão vasto desaparecer sem deixar uma pegada proporcional? A resposta não se encontra em um único evento, mas no próprio design do sistema. Um design pensado não apenas para explorar corpos, mas para impedir que a memória sobrevivesse. E para compreendê-lo, devemos olhar além dos números e adentrar no mecanismo mais sombrio de todos. Aquele que garantiu que certas pessoas não deixassem descendência alguma. Quando se pergunta o que aconteceu com os milhões de homens capturados ao longo dessas rotas, a resposta não aparece imediatamente nos relatos oficiais. Não porque não exista, mas porque incomoda profundamente. O sistema não precisava apenas de força de trabalho. Precisava de controle absoluto do futuro. E para conseguir isso, devia quebrar algo mais do que corpos. Devia interromper a continuidade. Nessa engrenagem, os homens jovens eram vistos como um risco. Um homem podia formar vínculos, transmitir memórias, gerar filhos que um dia reivindicariam um lugar no mundo. Pela lógica fria do poder, isso era inaceitável. Assim surgiu uma prática desenhada não como castigo individual, mas como ferramenta estrutural. Um procedimento convertido em rotina, aplicado em pontos específicos das rotas, longe dos olhares públicos, integrado na economia como um custo a mais. Não se tratava de sadismo impulsivo, mas de cálculo. O sistema preferia reduzir drasticamente o número de sobreviventes antes de permitir o surgimento de comunidades futuras. Era um investimento brutal, mas eficaz.
Os registros históricos, dispersos e muitas vezes escritos com linguagem técnica, revelam que a taxa de sobrevivência era baixa. E ainda assim, o mecanismo se manteve por séculos, porque cumpria sua função principal: garantir que a maioria desses homens não deixasse herdeiros. De uma perspectiva moderna, isso é difícil de compreender. Tendemos a pensar na violência como um surto, como algo visível e condenável. Mas aqui falamos de uma violência administrativa, silenciosa, envolta em procedimentos e justificativas. Uma violência que não buscava espetáculo, mas resultados duradouros. Não precisava ser lembrada. Ao contrário, foi projetada para desaparecer com quem a sofria. A consequência foi devastadora a longo prazo. Geração após geração, os homens capturados foram absorvidos por um sistema que não permitia a reprodução nem a transmissão cultural. Trabalharam, envelheceram e desapareceram sem deixar rastro. Não porque não importassem, mas porque seu desaparecimento fazia parte do plano. O vazio que deixaram não foi um acidente histórico, mas uma consequência prevista. Se compararmos esse processo com outros episódios do século XX, o padrão se torna inquietantemente familiar. A destruição sistemática de comunidades nem sempre ocorre por meio da eliminação imediata. Às vezes, é alcançada impedindo que o futuro exista, cortando a linha entre o ontem e o amanhã, eliminando a própria possibilidade de continuidade. Enquanto isso, o mundo exterior mal registrava essas perdas. Não havia nomes para lembrar, nem descendentes para contar histórias. O silêncio se acumulava como mais uma camada de areia sobre os fatos. E a cada década que passava, ficava mais fácil fingir que nunca aconteceu. Mas o sistema não podia se sustentar apenas com o desaparecimento dos homens. Para se manter ativo por mais de 1000 anos, precisava de outro elemento. Um que não fosse eliminado, mas transformado. Um que permitisse a integração forçada e, ao mesmo tempo, a dissolução final de qualquer identidade original. Esse elemento foram as mulheres. E seu destino dentro dessa maquinaria foi diferente, embora não menos calculado. Para compreendê-lo, devemos observar não o que era dito abertamente, mas o que os textos antigos insinuavam nas entrelinhas. Porque há histórias que não são escritas com clareza, mas que se escondem em eufemismos, em silêncios cuidadosamente mantidos. Diferente dos homens, as mulheres não foram eliminadas do futuro de forma imediata. Foram incorporadas a ele sob condições estritamente controladas. O sistema não as via como uma ameaça, mas como um recurso distinto. Não para preservar sua identidade, mas para dissolvê-la lentamente. Onde aos homens era negada a continuidade, às mulheres era imposta uma transformação total. Os textos históricos raramente o dizem diretamente. Usam palavras suaves, formulações cuidadosas, rodeios linguísticos que pretendem normalizar o que na realidade era uma ruptura absoluta com qualquer noção de autonomia. Falava-se de serviço, de integração doméstica, de pertencimento a um lar. Mas essas expressões ocultavam uma verdade essencial. A mulher capturada deixava de ser sujeito para se converter em função. O primeiro passo era o apagamento. Um novo nome substituía o anterior. A língua materna tornava-se inútil, às vezes proibida. As práticas espirituais que haviam dado sentido à vida ficavam relegadas ou substituídas por completo. Não se tratava apenas de obedecer, mas de esquecer. Esquecer quem se havia sido, de onde se vinha, que histórias se haviam herdado. A memória, nesse contexto, era um estorvo. De uma perspectiva psicológica, esse processo era devastador. Não destruía imediatamente, mas erodia com paciência. Dia após dia, gesto após gesto, reforçava-se a ideia de que o passado não tinha valor. Que qualquer tentativa de recordá-lo só traria castigo ou isolamento. Com o tempo, muitas aprenderam a sobreviver adaptando-se, não porque aceitassem a nova realidade, mas porque resisti-la abertamente significava desaparecer ainda mais rápido.
Esse mecanismo tem paralelos inquietantes com práticas modernas de dominação cultural. A imposição de uma identidade única, a negação sistemática da língua e da história próprias, a reeducação forçada. Não são fenômenos exclusivos do passado remoto. Mudam as formas, mas a lógica permanece. Controlar o futuro começa por controlar a memória. Para o sistema, as mulheres cumpriam uma dupla função. Por um lado, serviam nos lares, em tarefas visíveis e invisíveis que sustentavam a vida cotidiana. Por outro, eram o meio através do qual a presença africana podia ser absorvida sem deixar rastros reconhecíveis. Os filhos nascidos dessas uniões não herdavam a história de suas mães. Cresciam dentro da cultura dominante, sem acesso à língua, aos relatos ou às tradições que haviam sido arrancadas à geração anterior. Assim, o desaparecimento não ocorria de repente, mas por diluição. Cada geração tornava a pegada de origem mais tênue, até que finalmente se tornava imperceptível. Não restavam comunidades que reivindicassem uma identidade perdida, porque essa identidade havia sido cuidadosamente desmantelada desde o primeiro dia. Nada disso foi acidental. Foi o resultado de um sistema que entendeu algo fundamental. Para apagar um povo da história, não basta dominá-lo. É preciso garantir que não possa se contar. E para alimentar uma maquinaria dessa magnitude por séculos, era preciso algo mais do que violência direta. Era preciso uma fonte constante de novos corpos. Essa fonte não surgia por si só. Foi criada através de redes econômicas complexas que transformaram regiões inteiras em zonas de captura permanente. Para compreender como esse fluxo ininterrupto se manteve, devemos olhar para o interior do continente africano e observar como a lógica do mercado converteu comunidades inteiras em engrenagens de uma economia que se alimentava de vidas humanas. Para que essa maquinaria não parasse, ela precisava de algo mais do que compradores dispostos. Precisava de um suprimento constante, previsível, renovável. E esse suprimento não podia depender unicamente de incursões isoladas. Devia se integrar na própria economia do continente africano, transformando a violência em rotina e a captura humana em moeda de troca. Com o passar do tempo, formaram-se extensas redes comerciais que conectavam desertos, rios e costas. Não eram bandos improvisados, mas sistemas organizados que funcionavam com incentivos claros. Armas, sal, tecidos, objetos de luxo. Bens que alteravam o equilíbrio de poder entre comunidades. Em troca, pessoas. Não como prisioneiros de guerra no sentido tradicional, mas como unidades de valor dentro de um circuito econômico que recompensava a captura constante. Este ponto é crucial para entender a longevidade do sistema. Não se sustentou unicamente pela imposição externa, mas porque conseguiu envolver atores locais em seu funcionamento. Reinos e chefias que antes lutavam por território ou prestígio, começaram a fazê-lo por acesso a mercadorias que garantiam superioridade militar. Cada incursão bem-sucedida fortalecia o grupo que a executava e enfraquecia seus vizinhos, criando um ciclo de dependência difícil de quebrar. A lógica era simples e devastadora. Mais armas permitiam mais capturas. Mais capturas geravam mais poder de negociação. Esse poder trazia ainda mais armas. A violência se convertia em investimento. O sofrimento, em capital. E quanto mais tempo o sistema operava, mais normal se tornava sua existência. Atacar ao amanhecer, separar os sobreviventes, marchá-los para pontos de concentração. Ações repetidas tantas vezes que perderam seu caráter excepcional. De uma perspectiva moderna, esse fenômeno lembra economias contemporâneas baseadas em recursos que destroem o meio ambiente e as comunidades que os habitam. Quando a sobrevivência de um sistema depende da extração constante, qualquer consideração humana se torna secundária. Aqui, o recurso não era mineral nem energético, era humano. E seu esgotamento não representava um problema, porque sempre havia novas aldeias, novos corpos, novos nomes para apagar. As rotas se consolidaram.
Os intermediários prosperaram. As cidades que funcionavam como nós comerciais cresceram em riqueza e prestígio. Tudo isso enquanto vastas regiões do interior se despovoavam, não de repente, mas lentamente, como se a vida escorresse delas. Geração após geração, o medo se tornou uma presença constante. Dormir significava expor-se. Viver perto de uma rota comercial era uma sentença silenciosa. Esse sistema não precisava justificar moralmente cada captura. Bastava funcionar. E funcionou por séculos porque conseguiu algo extraordinário: converter comunidades inteiras em peças de uma engrenagem que as devorava. Não era preciso que todos acreditassem nele. Bastava que muitos dependessem dele para sobreviver. Mas mesmo essa rede, sólida e eficiente, enfrentava um desafio que não podia ser evitado. Entre os pontos de captura e os mercados finais, estendia-se uma barreira natural que testava a resistência humana como nenhuma outra. Um espaço onde o tempo parecia parar e onde a vida era medida em passos e respirações. Para compreender a magnitude do que ocorreu ali, devemos seguir o rastro dessas rotas até o lugar onde o silêncio se acumulou por séculos: o deserto. O deserto não é apenas um lugar, é uma prova. Uma extensão onde o tempo perde significado e a vontade é medida na capacidade de dar mais um passo. Para quem era obrigado a cruzá-lo, o Saara não representava uma travessia, mas uma fronteira entre duas formas de existir, antes e depois. Não era um caminho marcado por distâncias, mas por ausências. As rotas que o atravessavam haviam sido aperfeiçoadas por séculos, caravanas que conheciam cada poço, cada ponto onde a terra permitia uma breve trégua. Mas esse conhecimento não era pensado para proteger aqueles que caminhavam acorrentados. Era projetado para maximizar a eficiência do transporte, para que a mercadoria chegasse, mesmo que o custo humano fosse elevado, especialmente se fosse. Durante o dia, o horizonte parecia imóvel, como se a paisagem se recusasse a avançar. O calor esmagava qualquer tentativa de pensar em algo mais do que o próximo passo. À noite, o frio lembrava que a sobrevivência nunca estava garantida. O corpo oscilava entre extremos e a mente aprendia a se desconectar para não quebrar completamente. Nesse estado, a noção de futuro tornava-se abstrata. Só existia o presente imediato. O recurso mais valioso era a água. E sua distribuição seguia uma hierarquia clara. Os animais de carga eram essenciais para o comércio. Sem eles, não havia lucro. As pessoas, por outro lado, eram substituíveis. Essa lógica determinava quem bebia primeiro e quem recebia o que sobrava. Não era necessária violência explícita. A escassez cumpria sua função com uma precisão implacável. Quem não podia continuar era deixado para trás, não como castigo, mas como decisão prática. Parar significava arriscar tudo. A caravana devia seguir em frente. Assim, o deserto foi acumulando testemunhos silenciosos. Não monumentos nem túmulos, mas sinais dispersos que o vento tentou apagar repetidamente. O chão se tornou arquivo. Um arquivo sem nomes. Exploradores e viajantes de séculos posteriores descreveram o que viram com uma mistura de espanto e horror contido. Falaram de caminhos branqueados pelo sol, de restos que pareciam se integrar à paisagem, como se sempre estivessem ali. Não eram vestígios de uma catástrofe pontual, mas de um processo contínuo. Uma soma de perdas tão prolongada que o próprio deserto parecia tê-las absorvido. Esse trecho do percurso cumpria uma função além do transporte. Atuava como filtro. Somente quem conseguia atravessá-lo chegava aos mercados finais. O resto se desvanecia no trajeto, contribuindo para essa ausência que define todo esse sistema. Não havia registros de quem não chegou. Seu desaparecimento ficava fora de qualquer contabilidade. De uma perspectiva contemporânea, é difícil aceitar que um espaço natural pudesse se tornar instrumento de uma economia humana. Mas aqui,
O ambiente foi incorporado ao design do sistema. O deserto não precisava ser violento, bastava que fosse indiferente. Essa indiferença, prolongada por séculos, produziu um dos silêncios mais densos da história. Para quem sobreviveu à travessia, o fim do deserto não significou libertação. Significou transição. O esgotamento físico dava lugar a outro tipo de exposição, mais calculada, mais estruturada. Ao cruzar essa fronteira invisível, deixavam para trás a possibilidade de morrer no caminho e entravam em um espaço onde seu valor seria avaliado com frieza meticulosa. O próximo destino não era um refúgio, era um mercado. E ali, a humanidade seria medida, classificada e negociada com uma precisão que só pode existir quando a despersonalização já foi completada. Ao sair do deserto, a paisagem mudava, mas a lógica não. As cidades que aguardavam no final das rotas não eram improvisadas nem caóticas. Eram centros antigos, polidos por séculos de intercâmbio. Lugares onde tudo tinha uma ordem precisa e onde o comércio humano se integrava sem atrito na vida cotidiana. Para quem chegava, exausto e despojado de tudo, aquele ambiente podia parecer quase irreal. O perigo imediato havia passado. Mas o que se seguia era ainda mais cuidadosamente calculado. Os mercados funcionavam como qualquer outra instituição econômica consolidada. Havia categorias, hierarquias, espaços diferenciados. Cada pessoa era observada não como indivíduo, mas como combinação de atributos. Idade aproximada, resistência visível, aparência geral. Não eram necessárias palavras duras nem gestos excessivos. A avaliação era feita com uma calma inquietante, como se fosse um procedimento rotineiro aprendido desde a infância. A eficiência era o verdadeiro valor. Gerações de comerciantes haviam aperfeiçoado métodos para estimar o potencial de cada recém-chegado. Não falavam de vidas truncadas nem de futuros roubados. Falavam de utilidade, de investimento, de rendimento a longo prazo. Essa maneira de pensar não surgiu da noite para o dia. Foi o resultado de séculos de normalização, de uma cultura que havia aprendido a olhar sem ver. Algumas cidades se tornaram nós especialmente importantes. Portos onde convergiam rotas terrestres e marítimas, onde a demanda era constante e diversa. Ali, o comércio atingiu uma escala industrial, não no sentido moderno de fábricas e máquinas, mas na repetição sistemática de processos. Chegada, classificação, distribuição, uma cadeia que raramente parava. Para os compradores, a distância emocional era essencial. Quanto menos se reconhecia a humanidade do outro, mais fácil era justificar a transação. Os relatos de observadores externos falam de uma frieza surpreendente. Não porque quem participava fosse incapaz de sentir, mas porque o sistema havia ensinado quais sentimentos deviam ser suprimidos para que tudo continuasse funcionando. Esse tipo de mercado não era um espaço de caos, mas de controle. A desordem era inimiga do negócio. Cada gesto era pensado para reduzir o atrito, para fazer o extraordinário parecer ordinário. Com o tempo, até mesmo quem inicialmente se sentia desconfortável, aprendia a se adaptar. A repetição tem um poder anestesiante. De uma perspectiva atual, essa lógica não é totalmente alheia. Vivemos em sociedades onde o valor humano é frequentemente medido em termos de produtividade, eficiência ou rentabilidade. A diferença aqui é de grau, não de natureza. Quando se elimina o rosto e se conserva apenas a função, o passo para a desumanização completa torna-se perigosamente curto. Para quem era vendido, o mercado representava uma bifurcação final. A partir desse momento, o destino dependia inteiramente do comprador. Alguns seriam absorvidos por grandes casas, outros enviados para regiões distantes, outros desapareceriam em espaços onde a história raramente para olhar. Mas em todos os casos, o resultado era o mesmo. Uma vida redefinida completamente pela vontade alheia,
E, no entanto, havia um lugar dentro desse sistema, onde o controle atingia sua forma mais sofisticada. Um espaço fechado, invisível para a maioria, onde a política, o poder e a intimidade se entrelaçavam. Para compreender como se completava o desaparecimento dessas mulheres, devemos cruzar uma última fronteira, a dos lares de elite, onde a dominação se disfarçava de privilégio e a submissão se confundia com oportunidade. Para muitas das mulheres que saíam daqueles mercados, o destino final não era um espaço aberto nem um trabalho visível. Era o interior de uma casa poderosa. Um lugar fechado, cuidadosamente vigiado, onde a dominação adotava uma forma mais silenciosa e, por isso, mais duradoura. De fora, esses espaços eram apresentados como símbolos de riqueza e prestígio. Por dentro, funcionavam como sistemas complexos de controle. O harém, entendido aqui em sua dimensão histórica e política, não era simplesmente um conjunto de mulheres reunidas por capricho. Era uma instituição, um microcosmo onde o poder se reproduzia e se disputava de maneiras indiretas. Cada gesto, cada olhar, cada favor concedido ou retirado tinha consequências. Para as recém-chegadas, compreender essas regras não escritas era uma questão de sobrevivência. O primeiro passo era a reconstrução total da identidade. A mulher que havia cruzado o deserto já não existia. Recebia um novo nome, uma nova língua, uma nova forma de se mover e de falar. As canções da infância, as histórias transmitidas pelas mães, os rituais que haviam marcado a passagem do tempo ficavam fora de lugar. Não eram sempre proibidos de forma explícita. Simplesmente deixavam de ter sentido nesse novo ambiente. Dentro desses espaços, o poder não era exercido unicamente de cima. Também se distribuía entre quem conseguia se adaptar melhor à lógica interna. Algumas mulheres aprendiam a formar alianças, a antecipar desejos, a navegar as tensões invisíveis que definiam a vida cotidiana. Em casos excepcionais, essa habilidade podia se traduzir em influência real. Mas esses casos foram tão escassos que a história os lembra precisamente por sua raridade. A maioria não alcançou nenhum tipo de reconhecimento. Viveram em uma espera constante, definidas pela juventude primeiro e pela perda dela depois. Quando sua presença deixava de ser valorizada, simplesmente se deslocavam para as margens do sistema. Não havia escândalo nem ruptura. Apenas um lento desvanecimento dentro de uma estrutura que continuava funcionando sem se alterar. Do ponto de vista do poder, o resultado era perfeito. Os filhos nascidos nesses lares cresciam completamente integrados na cultura dominante. Não aprendiam a língua de suas mães, nem herdavam suas memórias. Suas características, com o passar das gerações, se diluíam. Assim, mesmo quando a descendência existia, a memória desaparecia. Não restavam comunidades diferenciadas. Não restavam relatos alternativos. Esse processo de absorção total foi, em muitos sentidos, a etapa final da maquinaria. Não bastava dominar territórios, nem controlar rotas comerciais. Era preciso garantir que, ao final do ciclo, não restasse ninguém que pudesse contar outra versão da história. O desaparecimento não era imediato nem violento em aparência. Era gradual, meticuloso, quase administrativo. Hoje, quando observamos sociedades onde a diversidade é celebrada no discurso, mas diluída na prática, esse mecanismo soa inquietantemente familiar. Mudam os contextos, mas a lógica persiste. Integrar sem lembrar, aceitar sem reconhecer a origem, avançar sem olhar para trás. E assim, após séculos de funcionamento, o sistema conseguiu algo que poucas estruturas de poder alcançaram. Não só explorou milhões de vidas, também eliminou as provas humanas de sua existência. Para entender o alcance dessa ausência, devemos olhar não para o que restou, mas para o que falta, para esse vazio histórico que ainda hoje é difícil de nomear. Ao final deste percurso, não há um monumento, não há datas gravadas em pedra, nem cerimônias oficiais.
O que resta é um vazio. Um silêncio tão extenso que é difícil aceitá-lo como legado histórico. Enquanto outras tragédias deixaram descendentes que reivindicaram memória, esta deixou, sobretudo, ausência. E essa ausência se tornou sua pegada mais duradoura. Por séculos, milhões de pessoas foram absorvidas por um sistema que não buscava apenas explorar, mas desaparecer. Os homens não deixaram linhagens visíveis. As mulheres, quando tiveram descendência, viram como essa herança se dissolvia em sociedades que não conservavam sua origem. Geração após geração, os rastros se tornaram mais tênues até ficarem imperceptíveis. Não por acaso, mas por design. Em tempos recentes, algumas descobertas ofereceram lampejos fugazes dessa história enterrada. Restos humanos encontrados longe de qualquer assentamento, sem nomes, sem registros, sem descendentes que os reclamassem. Não contam uma história completa, apenas sussurram que alguém esteve ali, que alguém caminhou, caiu e foi esquecido. São provas incômodas de uma realidade que o mundo aprendeu a olhar de soslaio. Diferente de outros capítulos obscuros do passado, aqui não há uma narrativa clara de encerramento. Não houve uma declaração solene que marcasse o fim. Não existiu um momento coletivo de reconhecimento. O sistema enfraqueceu lentamente, pressionado de fora, até desaparecer sem confrontar plenamente o que havia sido. E ao desaparecer, levou consigo quem havia consumido. A mulher que apareceu no início deste relato, a que foi observada, avaliada, despojada de seu nome, não é uma personagem individual. É um símbolo. Representa milhões cuja identidade foi fragmentada até desaparecer. Nunca saberemos como se chamava, que canções conhecia, que histórias lhe contaram na infância. Sabemos, no entanto, que existiu e que sua experiência não foi excepcional. Lembrá-la não implica recriar cada detalhe do sofrimento. Implica resistir ao silêncio. Implica reconhecer que a ausência de memória também é uma forma de violência que se prolonga no tempo. Quando uma história não é contada, o sistema que a produziu continua ganhando, mesmo séculos depois. No mundo atual, onde a informação circula sem pausa e a atenção se fragmenta com facilidade, o esquecimento é cômodo, mas a comodidade nunca foi aliada da verdade. Este relato não busca atribuir culpas simples, nem reduzir o passado a slogans. Busca algo mais difícil, encarar de frente uma estrutura histórica projetada para não deixar testemunhas. Porque a história não se mede apenas pelo que se lembra, mas também pelo que falta. Pelas vozes que não chegaram até nós. Pelos nomes que não foram escritos. Pelas vidas que não deixaram herdeiros que perguntassem o que aconteceu. O comércio atlântico deixou comunidades que mantiveram viva a memória. Este deixou, sobretudo, silêncio. E talvez por isso seja tão inquietante. Não há um final reconfortante. Apenas a responsabilidade de não transformar essa ausência em indiferença. De lembrar essas pessoas não como números nem como abstrações, mas como seres humanos completos, arrancados de seus mundos e absorvidos por um sistema que pretendeu apagar inclusive sua lembrança. Esse ato de memória, mesmo que chegue tarde, é a única coisa que pode quebrar o design original da maquinaria. Porque enquanto alguém lembrar, enquanto alguém nomear a ausência, o silêncio deixa de ser total.